Então, nesse texto, nós vemos aqui que a tentação de Eva, e nós vemos então a queda do homem, ou seja, do primeiro casal. Veja que no versículo de número 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olhe, pense, já há manifestação naquele ambiente perfeito do paraíso, daquele que não podemos calcular o tempo exato, mas as escrituras nos dizem, Isaías, Ezequiel, nos afirma que aquele que estava junto ao trono de Deus, um querubim ungido, que chamava-se Lúcifer, que quer dizer portador de luz, este, pela sua soberba e a sua arrogância, ele é expulso ali daquele ambiente, do lugar em que Deus habita, que é um alto e sublime trono. E Satanás então ele é expulso lá dos céus, e aqui nós vemos já a sua ação no paraíso, porque aqui a serpente representa a Satanás, em que ele então começa a colocar aquilo que ele mais preza e aquilo que ele mais sabe fazer, que é enganar, que é distorcer as escrituras sagradas. E aqui ele já começa a colocar em dúvida o coração de Eva quanto à palavra que Deus já tinha afirmado ao primeiro casal, que se eles viessem comer da árvore que o Senhor disse: do dia que vós comerdes desta árvore, certamente morrereis. E aqui então Satanás, ele pega essa palavra que o próprio Deus diz, e ele afirma isso, e isso era uma verdade, mas no entanto, nós vemos que ele vai fazer a distorcer uma verdade. E aqui ele diz assim à mulher, e disse a mulher respondendo, disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Ela tinha a palavra, ela tinha já a sentença de Deus na sua consciência, ou no seu coração, porque nós vemos que eles estão num estado de inocência, ainda o pecado não tinha se manifestado nesse ambiente perfeito que é o paraíso. Mas aqui a serpente, Satanás, ele começa então com uma verdade, fato é, Deus falou, e aí ele ouve da boca de Eva, sim, realmente Deus falou isso, se nós comermos, no dia que nós comermos, nós haveremos de morrer. Versículo 4, olha a ação dele. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Aí coloca em dúvida o coração de Eva. Como assim certamente não morrereis, se Deus, o próprio Deus, o nosso Criador, falou que nós haveríamos de morrer? E a serpente diz: não, certamente não morrereis, porque Deus sabe. Aí ele mexe com o ego, mexe com o coração, mexe ali com o espírito de Eva, e diz assim: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso despertou no coração de Eva o desejo de conhecer
algo mais profundo, algo que quem sabe até o momento do seu entendimento, Deus estava ocultando ao coração deles, mas que se eu comer, certamente se abrirão os meus olhos, e eu poderei ver como Deus vê, e eu poderei ser como Deus. E ela então é ludibriada, seduzida pelas palavras distorcidas e aqui as palavras mentirosas. Então o primeiro pecado que entrou no ambiente chamado paraíso foi a mentira. E nós vemos quando Jesus se refere falando ali com os fariseus, os seus contemporâneos da época, aquela religião dali parte do judaísmo. Os fariseus, eles eram divididos em fariseus e saduceus, e aí um grupo de zelotes, mas ali o Senhor falando, quando ele era confrontado por estes homens religiosos da época, Jesus disse: vocês têm por pai o diabo. Ele é o pai da mentira, ele peca desde o princípio. Queridos, quando nós colocamos a mentira nos nossos lábios, nós estamos dizendo: sou filho dele. Sendo que a advertência que nós vemos por parte de Paulo em relação que nós hoje como cristãos, nós não temos os mesmos costumes que os gentios têm, ou seja, do mundo que ainda não conhece a Cristo. Lá é normal mentir, ocultar a verdade ou falar meias verdades. Nós antes praticávamos sim a mentira, mas quando nós não conhecíamos a verdade do Evangelho, em que o Senhor afirma que nós devemos falar a verdade um para com os outros, que não devemos ter nos nossos lábios a palavra mentirosa ou falar meias verdades. Isso me arremete no Salmo de número 15, quando há uma pergunta do salmista a respeito do verdadeiro cidadão dos céus, cidadãs dos céus, embora lá não vai haver macho ou fêmea, porque lá Jesus diz que nós seremos como os anjos, seremos assexuados, não tem macho, não tem fêmea, não há necessidade de procriação. Então aqui há uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Há uma versão que diz: quem habitará no teu santo monte? Quem morará no teu santo monte? Quem será o hóspede de Deus? Escuta isso. Quem será o hóspede de Deus? Aquele que anda em sinceridade. Ele já principia, o salmista aqui já principia, dizendo assim: aquele que anda em sinceridade, ou seja, aquele que é íntegro na sua conduta. É isso que ele está afirmando. Pratica justiça, olha, e fala verazmente segundo o seu coração. O que é falar verazmente? É falar a verdade. Aquele que não difama com a sua língua. Se há difamação, não pode ser considerado cidadão ou cidadão dos céus. Se há mentira nos lábios, não pode ser considerado cidadão ou cidadão dos céus. E ainda ele prossegue dizendo: nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo, ou aquele que rejeita quem e merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele cujos olhos é réprobo, é desprezado. Aquele que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. E aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Usura é cobrar juros exorbitantes, o agiota, para os irmãos entenderem. Nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso, olha só, olha como ele termina o salmo: quem faz isto nunca será abalado. Anda em segurança.
Aqui uma descrição, irmãos amados, do cidadão dos céus. Aqueles que haverão de ser os hóspedes daquelas moradas a qual Jesus diz que já está tudo preparado para nós. Aí vem aquela historinha, né, da mentirinha santa. Onde tem mentirinha santa aqui? Alguém já, pastor Francisco, os irmãos que estudam a Bíblia, me mostra um versículo onde está escrito mentirinha santa. Mentirinha, mentira, mentirona, tudo é nivelado aos olhos de Deus e que se chama pecado. E quem gera isso? Satanás. Se eu estou dando vazão à mentira, à difamação, e não falo verazmente com a minha língua, com a minha boca, eu estou andando com a velha natureza pecaminosa, a natureza humana caída. Voltemos ali para o capítulo de número 3. Então, prosseguindo no versículo 5, melhor o 6. Veja lá. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Interessante, irmãos, que ela olha, ela observa. E a concupiscência dos olhos, ou seja, os maus desejos, já começou a ser gerado nos seus olhos. E ela era agradável. E o pecado, ele é agradável. Satanás, ele faz as suas ofertas, os seus manjares, dos seus prazeres que a carne deseja. E a princípio parece tão agradável, que vai completar os sentidos, todos os sentidos da alma, todas as faculdades da alma, vai completar, quem sabe, aquela necessidade, mas aí comete-se o erro, o pecado, e vem o sentimento de culpa. E é onde Satanás mais age sobre o sentimento de culpa, que leva pessoas, muitas pessoas, até a depressão. Mas ei, eu estou apontando e apresentando aos irmãos o veneno, o mal, a doença. Mas e onde está o remédio para tudo isso? Quando eu vejo o apóstolo João escrevendo na primeira carta, no capítulo de número 1, ele diz assim no versículo de número 8: se dissermos que não temos pecado, mentimos, enganamos a nós mesmos. Quantos que se escondem da sua própria consciência? Porque nós podemos definir basicamente: consciência é a voz da alma que mostra se fizemos algo de errado e mostra aquilo que fizemos o correto, o certo. Isso é ter consciência, consciência de mim mesmo, que eu estou nesse mundo, que eu estou nesse ambiente. Mas a consciência subjetiva de mostrar se eu estou caminhando na forma correta ou na forma errada. Então nós somos especialistas de fugirmos de nós mesmos e querer ocultar os nossos erros. Porque se lermos na sequência ali do texto, nós vemos que a partir do momento que Eva come aquele fruto e passa ao seu marido, o marido come o fruto, qual foi a primeira reação? O sentimento de culpa, o sentimento do peso do erro, do peso do pecado, de se esconder de Deus. Então quando se prega a palavra e estamos no pecado, nós não vemos a hora que calem, que parem. Então as escrituras quase que é repugnante ao pecador que não quer se arrepender, que não quer deixar o pecado, e que não quer deixar que o Espírito de Deus faça a obra no coração para o arrependimento e o abandono do pecado, para que o Senhor, através do seu sangue, venha nos remir e tirar o sentimento de culpa. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós.
Então, se falarmos, não, eu não sou pecador, eu não tenho. Aí vem aquele discurso moralista, e muitos moralistas acham que haverão de herdar a vida eterna por serem moralistas e éticos e corretíssimos. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo, não bebo, não tenho isso, aquilo, e faz o seu discurso, e andam bonitinhos, cheirosinhos. São apenas moralistas. E acham que vão alcançar a salvação porque são religiosos e moralistas. E no entanto são pecadores. Se não passaram pela senda da cruz. Não. Nós vemos nos dois filhos de Adão e Eva, nos dois, os primeiros. Ou quem sabe, já anteriormente, anteriormente já havia outros filhos, mas há um destaque em relação a Abel e a Caim. Abel vai fazer o seu culto. O seu culto é apresentar um cordeiro ali do seu rebanho. E ele sacrificou o cordeiro, então teve a necessidade do derramamento de sangue. E Deus olha o sacrifício de Abel e se agrada. Quando Deus olha para o sacrifício que a Caim estava apresentando, os frutos da terra, Deus não se agradou. E quando Deus se agrada, então, ali do culto, do sacrifício de Abel, o coração de Caim se enche de ódio e de raiva. Caim achava que aquela é a forma que eu posso ser salvo, é a forma que eu posso conhecer a Deus, é a forma como eu tenho que entender Deus, e Deus tem que me entender. Mais ou menos isso que Caim estava pensando. E ele se enche de ódio e raiva, e já premedita no seu coração matar o seu irmão. Então nós vemos, queridos, que ali no Éden, quando Adão e Eva se escondem de Deus, eu acho linda essa expressão e esse momento, porque eu imagino quando Deus, na viração da tarde de cada dia, o Senhor vinha conversar com o casal. Olha que coisa linda. O Senhor vinha conversar com o casal, com Adão e Eva. Naquele momento Deus faz a pergunta: Adão, aonde tu estás? Adão está escondido. Adão está oprimido pelo sentimento da culpa. Eva está oprimida pelo sentimento da culpa, a culpa do pecado, por aceitar a mentira de Satanás, por afrontar a Deus e a sua palavra. O ser humano é isso. Eles não aceitam aquilo que Deus quer que nós venhamos aceitar como palavra divina, palavra revelada do coração de Deus para a humanidade, a palavra personificada, que é o Verbo divino, que é Cristo Jesus, que veio nos redimir dos nossos pecados. Mas o ser humano não quer isso. Eles se escondem, e nós vemos que eles fazem aventais com as folhas. E Deus foi tão misericordioso. É claro que nós vemos a sentença de Deus ali, o juízo de Deus ali, e nós vamos ver essa sentença. E Deus começa a perguntar, indagar, como se Deus tivesse sido pego de surpresas. E Deus nunca vai ser pego de surpresa. Deus tem a sua presciência. Deus é o onisciente. Deus é o Todo-Poderoso. Não há quem escape dos olhos de Deus. Não há ser humano que escape. Não há consciência que escape dos olhos de Deus. E aí Deus vê onde a resposta de Adão e Eva na pergunta de Deus: onde estás? No versículo 10: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. A vergonha entrou no coração deles. Eles ouviram a voz de Deus, então eles preferem se esconder de Deus. E quantos que ouvem a voz de Deus e preferem se esconder de Deus, em vez de correr aos braços de Deus? E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu?
comeste toda a árvore que te ordenei que não comesses. Aí vem as desculpas. Cada um passa a ter uma desculpa esfarrapada. Quantos de nós que fomos evangelizados e fomos assim, vamos dizer, protelando a nossa decisão a Cristo? Hoje não, eu tenho que acertar tal coisa. Hoje não, eu tenho que me acertar com fulano. Hoje não, estou endividado, preciso pagar isso, aquilo. Hoje não, não consigo largar minha cervejinha. Hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. Mas quem é o dono da vida? Sendo que Salomão fala que quando o espírito da morte vier, não há armas para ninguém. Ninguém tem a arma de dizer ao espírito da morte. A morte é um espírito que entrou através disso aqui, dessa desobediência do primeiro casal. Porque comeram do fruto, morreram na hora, não, mas espiritualmente morreram, houve uma separação. E se eu não tenho o Espírito de Deus, eu estou separado de Deus. Então não adianta eu dizer que eu sou filho de Deus. Como filho? Filho é aquele que crê em Cristo Jesus e continuamente ou segue as suas passadas, obedece a sua palavra na íntegra e não naquilo que convém. Vive, respira. O odor dele é um cheiro diferenciado. É um cheiro da rosa de Saron. É o cheiro de Cristo. Nós andávamos em um estabelecimento muito grande. Às vezes a minha esposa queria comprar um algo lá, não recordo exatamente o que é. Uma roupa lá. E aí nós andando nos corredores daquele estabelecimento, tipo um shopping, para os irmãos entenderem. Ela procura daqui, fomos para outro corredor e outro, e havia alguns funcionários trabalhando ali. E nós temos uma pessoa conhecida que serve ao Senhor naquele lugar. E aí no final daquela compra, a minha esposa perguntou para um funcionário e disse assim: você conhece fulana? Ah, sim, ela está na hora do almoço, inclusive. Só fala que nós estivemos aqui. Não, eu posso chamar ela. Aí esse homem se vira para nós dois e diz assim: eu quando vi vocês andando no corredor, eu disse: Deus, eles têm um brilho diferente, eles te servem, e esse homem aí certamente é um pastor. Aquilo me edificou meu coração, edificou a nossa vida, porque aonde nós passamos, nós exalamos o cheiro de Cristo. Nós estamos vivendo Jesus, nós estamos vivendo as Escrituras todos os dias, aonde estamos. Aí vem a pergunta: no que você tem impactado as vidas em que você está convivendo, ou vidas que nem te conhecem e você nem conhece, mas você está inserido naquele contexto. Até onde você faz realmente o papel de sal e de luz? Você tem provocado sede no coração daqueles que te rodeiam, aqueles que estão acerca de ti. Ouvi a tua voz e temi. E eles estão escondidos, estão péssimos, num sentimento de culpa. Eles estão em erro e pecaram contra Deus. E aí Deus pergunta: comece da árvore? Aí Adão, que é para ser o cabeça da casa ali, né? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Eu vejo uma covardia nesse Adão tamanha. Esse camarada era para ser o cabeça.
E no entanto ele vai e ainda fala mal de Deus, porque foi Deus que deu a esposa para ele, porque Deus observava Adão todos os dias só. E 1:28 fala assim: não é bom que o homem esteja só. E quantos maridos que hoje já não valorizam mais as esposas, porque a idade chega, ou porque está doente, ou porque tem algum outro problema, e não dão a devida valorização, e não agradecem a Deus pela esposa que Deus concedeu. Eu vejo um ato de covardia na vida de Adão aqui. Foi a mulher que o Senhor me deu? E a pergunta também é: até onde você, como esposa, tem sido realmente uma companheira, uma auxiliadora, uma adjutora, ajudando, incentivando o teu esposo no ministério, no dia a dia de trabalho dele? Até onde você tem honrado o teu esposo? E você, esposa, até onde tem honrado? Honra quer dizer respeito. Ou porque tem 10 anos, 15, 20, 30 anos, não há mais necessidade de respeito. Proferir palavrão, voz alta, ser arrogante, bater porta, não ser mais cortês. Não tenho andado na casa de ninguém, irmãos, mas te digo uma coisa: se você é crente em Cristo Jesus e tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus tem entrado e caminhado em tua casa. E disse o Senhor Deus à mulher: porque fizeste isso? E disse a mulher: não, joga a culpa na serpente então, a Satanás. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E aí vem a primeira promessa da remissão, do plano divino de Deus para salvar a humanidade. Versículo 15: e porém inimizade entre ti, Deus está falando, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Deus está dizendo. Aí vem o juízo. A mulher multiplicarei grandemente sua dor, sua conceição, com dor terás filho, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da mulher, comerás da árvore, comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E hoje nós vemos a terra gemendo. É o que Paulo fala no capítulo 8 dos gemidos. Nós, crentes em Cristo Jesus, gememos por aquele dia do arrebatamento da igreja do Senhor, a volta do Senhor. O nosso espírito geme. A terra está gemendo pela poluição, pela avareza, pelo egoísmo do ser humano. A terra está sendo ferida, e por causa do pecado original. Por mais que Deus ainda fale, e nós vemos a natureza ainda intocada em alguns lugares do planeta, e até um pouco na nossa região onde residimos, e nós vemos a beleza, e por que dessa preservação? Para cumprir a palavra de Paulo, dada pelo Espírito Santo, em que a natureza testifica da existência desse Deus glorioso, do Criador, para que naquele dia ninguém fique inexcusável. Não tenha desculpa de dizer: eu não sabia que o Senhor era Deus, que o Senhor era o Criador. Mas naquele dia, quando estiverem diante do juízo final, diante do trono branco, em que ali quem sentará não será hoje aquele que é o nosso advogado. Jesus hoje é o nosso advogado, que intercede à destra de Deus pela igreja e por cada um de nós. Mas naquele dia ele será juiz.
João diz que haverá de ser aberto livros. Ou você acha que nenhum ato teu era deixa-se de ser registrado naquele livro? É como um diário. Eu estava arrumando umas caixas de livros, uma estante que nós tínhamos em nossa casa, e comecei a achar uns livros e uns cadernos das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, e de repente encontrei ali um diário. Querido diário, hoje o meu dia foi tão bom. A mãe assou um bolo, nós brincamos, fizemos isso, fizemos aquilo. Foi tão bom esse dia, marcou. Malaquias diz que Deus tem um livro, e é registrado tudo no livro. Aquele que rejeita a esse evangelho também tem um livro, e o livro que também será aberto será esse. Naquele dia está registrado: não matarás, não furtarás, não falarás falso testemunho, não terá outros deuses diante de mim. Tudo, a lei moral, as escrituras serão folheadas, e ninguém terá a desculpa de dizer: eu não conhecia, eu não sabia. Deus é justiça, e a justiça de Deus se manifestou sobre a vida, e a bondade de Deus também se manifestou sobre a vida de Adão e Eva, em que eles passam a ser expulsos do jardim, para que não permanecesse ali na eternidade em pecado. E Deus proveu então a nossa salvação em Cristo Jesus. Agora vamos dar um pulinho lá no livro de Mateus. Eu já até abri na página, quase na página, mas abri no livro. Evangelho de Jesus. Veja no versículo 57 do capítulo 27 ali, ó. Até o versículo 66, nós vemos ali a respeito da sepultura de Jesus. E diz ali no versículo 57: e vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, uma cidade em torno de 35 quilômetros ali de Jerusalém, por nome José, por isso chamava José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Jesus está na cruz ainda, e mandou que o corpo lhe fosse dado. É interessante, né, irmãos? Deus sempre coloca pessoas em lugares chaves, né? Deus sempre tem um alguém da parte dele. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo. Havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Jesus foi sepultado em um túmulo de um homem rico, em que nunca fora usado, cumprindo-se então a profecia do Velho Testamento. E estavam ali Maria Madalena e a Maria assentadas defronte do sepulcro. As mulheres estão ali. É interessante, né? Parece que as mulheres são mais fervorosas do que os homens, né? Elas estão diante do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e olha aí os fariseus, e vão lá na casa do governador, que era Pilatos, e vão conversar com Pilatos, dizendo: lembramos que aquele enganador, olha como eles se referiam a Jesus, enganador,
Vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então eles ficaram receosos. E eles vão até Pilatos e pedem que venha a ser guardado o sepulcro com segurança até o 3º dia. E aí diz assim: não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra, o selo de segurança, que eram cordas, e era o selo de propriedade de Roma, assim como eles, os fariseus, ali selaram. Diz o texto do capítulo 28 que no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, ou seja, domingo, lá está quem? Maria Madalena e a outra Maria. Elas vão até o sepulcro, e eis que houver um grande terremoto. Por quê? Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Eu fico imaginando, irmãos, essa cena nesse momento que essas mulheres visualizam esse tremor, e sentem esse tremor desse terremoto. E nesse momento nós vemos que o anjo, ele remove a pedra. Mas não pense você que o anjo removeu a pedra para que o Senhor Jesus pudesse sair do sepulcro. O anjo remove a pedra para que Maria e Maria Madalena pudessem entrar e visualizar que o túmulo estava vazio, porque Jesus já estava com seu corpo ressurreto, e nenhuma matéria podia impedi-lo de transpassar qualquer espécie de parede, de pedra, o que viesse ser o material. Ele já estava com seu corpo ressurreto. Então ali o anjo remove a pedra, senta-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste branca como a neve. Agora veja só isso aqui, ó. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos, ficaram desfalecidos, desmaiaram. Então eles viram a presença do anjo, viram que o túmulo estava vazio. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo. Eu fiquei pensando, como elas teriam medo? Mas qual de nós não teríamos medo de visualizar esses anjos, ou esse anjo? Pois eu sei que buscais. Olha que coisa linda isso aqui, meu irmão. Olha o que o anjo diz: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. O anjo dá toda a orientação a elas. Vocês estão buscando a Jesus, né? Não está mais aqui, ele já ressuscitou. E quando ontem ainda eu orava a respeito, me veio essa palavra na mente no momento da oração: vocês estão buscando a Jesus, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. De que forma nós temos buscado a Jesus? De uma forma superficial? Uma forma esporádica? Ou quando tiver tempo? Ou quando der? De que forma nós temos buscado a presença de Jesus? Até onde vai a minha devoção a Ele? Até onde vai o meu amor por Ele? Qual é a profundeza?
Aonde vai a minha dedicação ao meu chamado? Porque Ele nos chamou, Ele nos nomeou, para que nós vai e venhamos ser frutíferos para o Seu reino. Elas foram buscar o Senhor Jesus, foram ali para ungí-lo, mas elas recebem então de um próprio ser celestial a afirmativa e um convite: venham ver aqui. Ele estava ali, veja, já não está mais. Ele ressuscitou e já avisou: vão adiante, porque Ele está lá na parte norte de Israel, lá na Galileia. Vão para lá, porque aí vocês vão vê-lo. Quando eu caminho na obediência da palavra de Deus, irmãos, eu passo a ver grandes coisas da parte do Senhor e de Sua palavra. Quando eu caminho na obediência integral, não parcial, não naquilo apenas que me convém, e quando eu começo a viver a plenitude dessas escrituras na minha vida, eu começo então realmente a ter o desejo, e aquilo me ocasiona prazer em seguir as passadas de Jesus, e não importa as circunstâncias que eu estou vivendo. Eu sei que Ele ressuscitou, eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele está comigo. Então o meu pensamento, eu sou impactado por isso, e a minha mente, o meu coração fica permeado, totalmente saturado da presença do Espírito de Deus. E quando eu penso nisso, e quando pensamos assim, quantas vezes de nós não sermos tomados por lágrimas, de sermos tomados de uma profunda alegria do Espírito de Deus, em saber que Ele está vivo, Ele está conosco. E essas mulheres então imediatamente, veja que o texto diz: ide, a ordem, ide, vão, pois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Os discípulos ainda estavam com medo e fechados no ambiente, com medo dos judeus, mas essas mulheres tiveram coragem, foram determinadas, demonstraram devoção e amor autêntico com ação, foram lá até o túmulo na intenção de ungí-lo, foram até lá. Nenhum dos discípulos estavam juntos até então, e elas então correm e avisam, e elas saem apressadamente, ou seja, saíram com pressa. Que a obra de Deus, irmãos, é urgente. Deve haver pressa a anunciar a salvação em Cristo Jesus. Cada um de nós, irmãos, devemos gerar filhos espirituais. Cada um de nós devemos ser proclamadores desta verdade. Por mais que recusem, por mais que rejeitem, mas naquele dia, se rejeitarem a mensagem, certamente Deus mostrará todos os dias, todos os momentos, que o Senhor disse: vinde, vem até mim, vem até mim, eu quero transformar o teu coração, eu quero te abraçar, eu quero transformar você em realmente ser um filho de Deus. Eu quero te tirar o sentimento da culpa, eu quero te lavar dos teus pecados e purificar, porque o meu sangue já foi derramado na cruz. Há um convite do Espírito de Deus. Então, se eu rejeito naquele dia, o Senhor mostrará a minha rejeição. Que voz é essa? A voz do próprio Deus. E indo elas, olha só, para nós finalizarmos aqui, indo elas vão correndo, elas obedecem a voz, a mensagem que Deus deu a esse anjo, elas são obedientes, elas vão com pressa para levar a mensagem das boas novas, que Jesus estava vivo, que Jesus tinha ressuscitado.
E quando elas estão indo, eis que Jesus saiu ao encontro. É Jesus que vai agora ao encontro delas. Elas procuraram ir ao encontro de Jesus. Agora elas estão indo para anunciar aos discípulos. Mas de repente Jesus vai ao encontro delas, dizendo: eu vos saúdo. Ou que a paz esteja com vocês. Uma outra versão, na Nova Linguagem de hoje, diz assim: Jesus dizendo assim: e que a paz esteja sobre vocês. Olha, irmãos, olha a serenidade dessa paz nesse ambiente. Talvez alguém esteja passando por tribulações e lutas, né? Mas ainda assim mesmo, a paz permanece. Porque você tem fé, você tem confiança que vai passar. Paz. A paz seja com vocês. Eu vos saúdo. E elas chegando, elas ouviram a paz que Jesus estava transmitindo ao coração delas. Qual é a reação agora? É a reação do medo? É a reação do espanto? Não, a reação delas é se jogar aos pés de Jesus e o adoraram. Elas abraçam os pés, e certamente quando abraçaram os pés de Jesus, elas viram as cicatrizes dos pés de Jesus. E quando Jesus estende as mãos sobre elas, elas viram as mãos furadas, as cicatrizes dos pés de Jesus e as cicatrizes das mãos de Jesus. Foi por mim e foi por vocês, foi por nós. Ele morreu por amor a nós. Vamos todos nós se pormos em pé, por favor. Vamos orar a Deus. Aleluia.